Olá, vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero comentar um dos projetos que eu tenho no meu portfólio, que é o projeto Análise de Fraude. É um projeto que mistura um pouco análise de dados com ciência de dados. Esse vídeo aqui não tem a intenção de te ensinar a fazer um projeto, de te ensinar como fazer código, de como fazer análise ou ciência de dados. É um vídeo que eu vou contar a minha experiência fazendo um projeto para quem sabe te dar uma luz, você possa quem sabe tirar algum proveito do que eu estou falando e eu também contar um pouquinho mais sobre o que eu tenho feito em análise e ciência de dados. Mas para ser um vídeo bem completo, eu separei ele em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou fazer um resumão do projeto, contando qual que é o contexto, qual que é o problema que eu estou atacando e resolvendo, quais foram as pequenas etapas ou as etapas gerais que eu passei para poder resolver esse projeto e quais foram os resultados que eu atingi. Na segunda etapa vai ser a parte de detalhar os insights. Eu vou contar aqui alguns insights que eu tive enquanto estava fazendo esse projeto e por que eu pensei dessa forma para poder resolver o projeto e atingir o resultado que eu atingi, que eu já teria contado. E a terceira e última etapa eu vou contar quais foram os meus aprendizados novos para poder conseguir fazer todo esse projeto. Porque geralmente eu pesquiso e aprendo coisas novas para cada projeto, então eu quero colocar para vocês o que eu tive que aprender para poder completar e deixar essa carinha nesse case aí. Antes de começar, eu tenho que dizer aqui que esses dados, esse case eu peguei no PED, o Preparatório de Entrevista em Dados, que é um grupo que eu participo já tem um ano já. Não estou sendo pago para isso, mas eu acho que é uma dica válida se você está aí querendo entrar nessa área. Vai lá, clica no site que eu vou deixar aqui no link, conhece um pouco e vê se vale a pena para você. Vamos começar então a primeira etapa. Esse é um case para uma empresa de e-commerce que está passando por uma situação de compras fraudulentas. Mas a situação é um pouco mais complicada que isso, porque a empresa tem um modelo que classifica se a compra é ou não é fraudulenta, mas este modelo não está performando tão bem. Então a empresa chama o cientista de dados para poder fazer uma análise da situação atual da empresa, entender porque que o modelo não está performando muito bem e melhorar o modelo. Para poder fazer isso tem que ser feito com bastante calma, com bastante atenção, como tudo na vida, mas eu quero deixar claro aqui que fraude é uma coisa complicada, é uma coisa que as pessoas perdem muito dinheiro, é uma coisa que não é legal de se fazer também, não é? Então, cada partezinha desse projeto tem que ser muito bem estruturada, muito bem feita. Então eu peguei os dados, fiz o tratamento necessário, que eu vou comentar melhor na segunda etapa, porque tem um insight muito interessante lá, e vou pular aqui direto para a análise exploratória, o momento em que eu quero entender qual que é o contexto da empresa, o que os dados estão me contando sobre essa empresa. Para poder entender esse contexto, eu calculei KPIs. As duas que eu utilizei foi a taxa de fraude e a taxa de aprovação de fraude. Dessa forma, eu consigo dizer qual é a taxa de fraude na empresa e quanto dessas fraudes estão passando pelo modelo. As KPIs são muito importantes nesse projeto para poder entender o contexto, mas eu também fiz outras análises para poder entender qual que é o comportamento dos clientes na empresa. E depois dessa parte de análise exploratória, eu fui entender por que o modelo não estava performando tão bem. A explicação do modelo não performar tão bem é que ele não estava conseguindo separar as duas classes. Existia uma sobreposição na chance de ser da classe A ou de uma classe B, que no caso é fraude ou não fraude. E isso tinha como consequência um negócio muito interessante: aprovar compras que são fraudes e negar compras que são verdadeiras. Ou seja, a empresa estava perdendo receita de duas formas diferentes por conta da má performance do modelo. Então vamos melhorar esse modelo passando por todas aquelas etapas que a gente já conhece: pré-processamento dos dados, separação dos dados, treinamento, validação, otimização e teste. E após o teste eu consegui mostrar que o meu modelo, após estar treinado e otimizado, ele diminuiu bastante a sobreposição das duas classes. A consequência disso para a empresa é uma diminuição de 97% da aprovação de fraudes e um aumento da receita de 11 mil. Ou seja, o modelo ele performa muito melhor que o antigo, aumenta a receita e diminui a taxa de fraude aceita. Vamos entrar aqui na parte 2, que eu carinhosamente apelidei de detalhando os insights. Eu trouxe 3 insights, uma para cada grande etapa: tratamento, análise exploratória e machine learning. A ideia é contar um pouquinho como funcionou minha cabeça em pontos específicos da elaboração desse projeto. No tratamento de dados, a gente sempre tem aquele momento que é o que vamos fazer com os valores nulos. Você tem algumas opções do que fazer, mas nesse aqui eu fiz uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fiz junto com a galera que estava fazendo o mesmo case que eu, lá do PED, que é basicamente, antes de você preencher os valores faltantes, você criar uma nova coluna que informa se é um valor faltante ou não daquela feature. Por exemplo, existia a coluna documento 2, que se informava se o segundo documento era presente ou não, e tinha valores faltantes. Então eu fiz uma coluna extra falando se
aquele dado do documento 2 era faltante ou não. Fiz isso com várias features e após adicionar essas colunas, eu completei o valor faltante. E para poder completar o valor faltante, cada feature segue um jeito específico, seguindo mediana, moda ou média, né? Ah, mas o que isso tem de interessante? O interessante disso é você adicionar informação que estava faltando. Eita, como assim? Você consegue adicionar informações falando se está ou se não está faltando, o que pode ter relação com a compra ser ou não ser fraude. Você acaba evitando aí o viés de sobrevivência dessa forma. Consequentemente, você aumenta seu dataset. E a troca disso é que você pode ter novas informações para poder analisar. O segundo insight ocorre ali na análise exploratória, que é o uso de KPIs. KPI significa o indicador-chave de desempenho, e ele explica, de uma forma resumida, qual que é a situação da empresa naquele momento. E aí existem KPIs para várias situações, existem várias KPIs. A KPI que eu utilizei foi a taxa de fraude e a taxa de aprovação de fraude, as principais. Mas qual que é o interessante nessas KPIs? A gente pode não só explicar qual que é a situação agora, a situação atual, com essas KPIs, mas a gente pode utilizar elas como base no momento de criar o modelo e de testar também. Você acaba tendo uma análise exploratória que você vai utilizar ali para poder criar a sua baseline, a sua linha de base, para que o modelo seja bom ou não. Até porque se você tem uma situação atual, que é indicado pela KPI, e o modelo te retorna uma situação nova pior que a KPI, esse modelo não vale a pena, né? Então, o cálculo das KPIs não serviu apenas para poder descrever a situação, mas também para poder criar um modelo posteriormente. E já que a gente já está falando do modelo, vamos entrar no terceiro insight que ocorre lá no Machine Learning. Esse insight é a métrica de business ou a métrica de negócios. A métrica de negócios é uma medida que é muito mais palatável para a empresa, para o negócio em si. Ele funciona seguindo uma regra de negócios e geralmente é interessante ele ter alguma coisa envolvendo ali o lucro ou o prejuízo. Nesse projeto eu consegui criar essa métrica de negócios muito bem e foi bem fácil porque já tinha a regra bem definida. A regra era a seguinte: a empresa lucra 10% do valor da venda se a venda for ok, se a venda for real. Mas ela perde 100% do valor da venda se a compra for fraude. Dessa forma é possível ver quais compras foram fraudes, quais compras não foram fraude e calcular qual foi o lucro ou o prejuízo ali da empresa. E pronto, você tem uma métrica. Coloca isso numa funçãozinha lá do Python e já era, tá fácil, só você usar. Essa métrica eu utilizei tanto para poder treinar e para poder verificar quais que eram os melhores modelos, para poder fazer a validação e para poder fazer o teste final. Observação aqui, eu não utilizei só essa métrica, eu utilizei outras métricas para poder compreender melhor como que o modelo estava se comportando. Mas é interessante ter uma métrica de negócios porque é muito difícil outras pessoas que não estão cuidando ali da parte de ciência de dados entender o que é uma acurácia, o que é uma precisão, o que isso significa na vida deles. Uma métrica de negócios já é muito mais palatável, já consegue entender muito melhor que ou aumentou o lucro ou diminuiu o lucro. Então você tem uma consequência do trabalho que você está fazendo. Vamos agora para a terceira etapa, onde eu vou falar aqui quais foram os meus aprendizados. Eu vou colocar dois aprendizados aqui que eu achei muito interessante. O primeiro é a KPI. É bem importante você entender KPI. Não só porque eles descrevem a situação, mas porque existem diferentes KPIs para diferentes cenários. E não existe só duas KPIs para fraude, existem muito mais, que pode ser que seja melhor você pegar uma ou outra, dependendo do que você quer atingir com o seu projeto. E é interessante você pensar nisso porque dependendo do projeto, ele vai ter um contexto diferente. E pode ser que seja incrível em Python, em programação, análise, ciência, estatística, mas a gente sempre faz isso com um foco, e o foco é o contexto, o foco é o negócio. Eu particularmente acho que minha habilidade de Python é muito boa, mas usar a habilidade de Python sem ter um foco na resolução de um problema específico não faz muito sentido. Então eu estudar sobre as KPIs ajudou a entender qual que é a importância de você se preocupar com fraude e como avaliar essa situação de fraude. E segundo aprendizado, que é uma coisa mais técnica, é utilizar pipelines. Eu não tinha um costume de utilizar pipelines, mas mexendo na nossa rede social LinkedIn, inclusive a minha tem link aqui embaixo, eu vi uma pessoa falando que é fácil utilizar pipelines e deixa muito mais bonito, uma estrutura muito mais bonita. E eu vou te dizer que realmente não é tão difícil. No início, eu tive que pesquisar, tive que aprender, utilizei a ajuda do ChatGPT, deu alguns erros, o que é super comum, mas depois que pega o jeito, as coisas vão seguindo mais fácil. Inclusive, num projeto futuro, depois eu fui utilizar pipeline e foi realmente muito mais fácil.
depois de ter aprendido, né? A estrutura não só fica bonita, como fica fácil para a utilização posterior. Porque a pipeline, no final, vamos dizer que ela acaba sendo uma grande máquina que passa por todos os processos. Processamento de dados, adicionar dados, conseguir fazer a predição certinha. Se você fez uma PCA no meio, você pode colocar PCA no meio da pipeline. Então acaba sendo um detalhe que se importa com a aplicação futura, o que é muito bom e facilita a vida de muita gente. Sem contar que para ler, você consegue ver qual que é todo o processo certinho da pipeline, que aquilo ali está sendo feito. E não fica vários e vários códigos jogados ali no seu notebook. Chegamos então no final do vídeo, eu espero que você tenha gostado de escutar um pouco da minha experiência fazendo este projeto. Quem sabe eu te dei alguma luz, eu te dei algum insight, ou quem sabe você tem um insight para me dar. Então, o comentário está aqui para isso, sinta-se à vontade para comentar se você gostou, se você não gostou, me dá uma dica e ver também os meus projetos. Mas ver meus projetos estão ali na descrição. Tem o meu portfólio, meu GitHub, eu já falei, meu LinkedIn tá ali, então sinta-se à vontade de mandar uma conexão para mim também. Minhas outras redes também estão aqui embaixo. Me segue no Instagram e no TikTok para você ter um pouquinho de conteúdo diversificado entre ciência, tecnologia, vida, um pouquinho de coisas nerds também. É isso e até a próxima.